Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Aula de hoje, Honda Fit 1.5, 16 válvulas gasolina, né? Vamos prosseguindo, né, no nível de aprendizado. Aula de número 9, atuador, parte 2. Então, nosso segundo encontro sobre os comandados, né, aqueles que recebem ordem, recebem o sinal, o comando elétrico da ECU, da unidade de comando PGM-FI do Honda Fit. Então, eles vão atuar. Por isso, claro, o nome de atuadores. Aula passada, o tema em atuadores foi atuador de marcha lenta e purga do canister. Estão lembrados? Falamos sobre dois componentes. Um que recebe comandos, sinais do módulo para corrigir a marcha lenta e as baixas e médias rotações. E outro, a válvula de purga do canister, que serve para limpar o canister, que é aquele controle de poluentes evaporativos. Pessoal, olha o quanto é sério o canister. Ó, hoje mesmo, tá? Escutei também, ouvi, vi na televisão o comentário sobre o N3, né? O O3, desculpa. O3, que é o ozônio. Ozônio, né? Tem a camada de ozônio lá em cima. Ozônio é O3. São 3 moléculas de oxigênio juntas, tá? Sabe um dos componentes que mais ajuda a formar o O3? Temperatura alta, calor, por exemplo, tá? Evaporação de combustível é um dos principais causadores ou formadores do ozônio. Então, o O3 são essas 3 moléculas de oxigênio, tá? O oxigênio não é problemático, de jeito nenhum, claro que não. O O2 já é um pouco. O O3 é pior ainda. São 3 moléculas de oxigênio, tá? Então, isso começa a ter o quê? Problemas de saúde. Ou seja, um dos sistemas do carro, o canister, auxilia muito no controle de poluentes evaporativos, tá? Então, estamos aí cuidando bem dos carros, com toda certeza. Bom, aula de hoje, aula de número 9, falaremos sobre um assunto muito legal. É até bom, assim, né, de dar aula sobre esse assunto, porque é algo que está no dia a dia, na reparação automotiva, e não é dada a devida atenção. Realmente, pessoal, ignição. O sistema de ignição, porque ignição não é uma peça, né? São várias peças, são, né, vários componentes. É um sistema chamado ignição. E é um pouco diferente nesse Honda Fit. Vamos abordar, primeiro, a nossa diagramação inicial, com a ECU PGM-FI bem no centro. Estamos aqui, né, nos componentes de cor cinza. À direita, ar-condicionado, eletroinjetores, atuador de marcha lenta, né, eu já falei, ignição, canister, também já falamos, eletroventilador, bomba elétrica e EGR. Então hoje iremos abordar exclusivamente o sisteminha chamado ignição. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Nesta aula sobre atuadores, veremos um comando diferente na ignição. As 4 monobobinas têm comandos individuais. Então, peraí. Além de ser uma ignição mapeada, é uma ignição estática, ou seja, não tem distribuidor, não tem controle, qualquer tipo de ajuste, tá? E ainda é do tipo monobobina. Então, ainda é do tipo do quê? Monobobina. Uma bobina por cilindro. Não tem o cabo de vela. O que gera o quê?
mais confiabilidade, mais segurança de funcionamento. E na prática, pessoal, para nós no dia a dia, representa o quê? Mais simplicidade. Ué, como assim, Scopino? Mais simplicidade. É mais simples a manutenção. Tem uma bobina por cilindro, tem uma vela por cilindro, né? Tem automaticamente o quê? Peças que em si são iguais. As 4 velas são iguais. As 4 monobobinas também são iguais e são individuais. Ou seja, eu consigo inverter uma com a outra. Só não posso inverter, lógico, o chicote, né? O chicote que torna aquele cilindro individual, né? Então, só atenção com isso. Mesmo porque o chicotezinho não dá, né, para você mudar muito ele de lugar. Ele é bem esticadinho, tá? Então, isso traz facilidade de manutenção. Por outro lado, nós temos facilidade. Por outro lado, temos menos manutenção. Explico para vocês. Por que menos manutenção? Ó, você não regula nada, você não ajusta o ponto, raramente dá problema, o carro quebra menos. Então, para o lado técnico, né, na reparação automotiva, também é menos serviço, tá? Por isso, ó, sempre dou as dicas aqui no seu universo do mecânico. Não dá para você trocar um jogo de velas e pedir uma cerveja para o cliente. Ah, deixa aí, R$10, R$20. Não dá. Tem que abrir uma ordem de serviço, escrever substituição do jogo de velas, cobrar ali pelo menos meia hora de serviço. Seu carro quebra menos. Se você vai trocar o jogo de velas a troco de um tapinha nas costas, dança, né? Final do mês, as contas vão estar ali para serem pagas. Então, não dá. Tem que fazer uma coisa séria, um serviço profissional, e cobrar também faz parte desse profissionalismo. Beleza? Então vamos ao Honda Fit 1.5, 16 válvulas, tá aí o veículo, tá? Lembrando que o Honda Fit 1.5 tem 4 velas. O primo mais barato dele, né, o 1.4, é que tem 8 velas, 8 bobinas. Esse, nossa aula, tem 4 velas, 4 bobinas. O controle do sistema de ignição é efetuado com grande precisão, pois, já que a ignição é mapeada, estática, temos um controle individual, bobina por bobina, neste motor 1.5 de 16 válvulas. Né? É bem individual. Está aí a foto do motor, né? 1.6, 16 válvulas do Honda Fit. Cadê as velas? Onde estão as bobinas? Ah, o motor, né, desse carro é do tipo fluxo cruzado. Temos, de um lado, a admissão e os bicos, cabeçote no meio, o escapamento do outro lado. Então, lembrados disso, né? Chama-se crossflux, né? Ou fluxo cruzado. Então, a admissão é de um lado, temos o cabeçote, o escapamento é do outro. Tá ok? Só para efeito de comparação, tá? Para vocês entenderem o que é o fluxo cruzado. Pensem num cabeçote AP, do Gol, Santana, Paraty. Como que é o cabeçote do motor AP, da Volkswagen? É fluxo cruzado? Não. Ó, temos o coletor de admissão e embaixo dele o coletor de escape. Ou seja, a mistura entra e os gases saem pelo mesmo lado do cabeçote. Aqui não, chama-se fluxo cruzado. Entra de um lado, vai ter a combustão, sai do outro. Isso facilita, tá, pessoal, a troca, né, de mistura para combustão, escapamento. E gera um fluxo, né? Gera um fluxo melhor, tá? Então ele está do outro lado. Quais são as funções, então, do sistema de ignição? O sistema de ignição tem a importante função de apresentar, permitir, né, a centelha na hora certa, na fase certa e na intensidade necessária para iniciar a queima da mistura ar e combustível na câmara de combustão.
só apresentar, né, a centelha na hora certa, na fase certa. Oh, legal. Claro, né? Tem que dar a centelha no momento certo. Perguntinha para vocês, vai? Quebrem a cabeça um pouquinho, rapidinho para pensar, hein? Quais são as fases do motor? Admissão, compressão, combustão e escapamento. Respondam rápido, hein? Não vale pesquisar, hein? Admissão, compressão, combustão e escape. Em qual dessas 3 fases ocorre a centelha na vela? E aí? A resposta é... Começa com C. Mas não é combustão. Pessoal, a fase de combustão é a fase que a mistura já teve, né? Toda a sua frente de chama, já incandesceu. Mas a centelha na vela não acontece na combustão. Em que fase acontece a centelha na vela? No finalzinho da fase de compressão. Sério, pessoal, isso é verdade. Tá? Quando o pistão está comprimindo, está chegando quase lá em cima, aí que dá a centelha. Por que quase lá em cima? Dá tempo de formar, né, de expandir os gases. Quando o pistão deu a virada do velebrequim, aí que ela expande e empurra na combustão o êmbolo, o pistão para baixo com força. Então, ó, a centelha na vela ocorre na fase final de compressão. Tá ok? Legal? Tem que pensar nisso sempre. Então, é na fase certa, apresentar a centelha na hora certa, na fase certa. E agora eu escrevi o quê? Ó? Na intensidade necessária. Por que eu não escrevi intensidade certa? Porque há fatores que influenciam nisso. Quanto mais difícil ocorrer a centelha, maior será a alta tensão que sai da bobina e vai para a vela. A gente chama isso de alta tensão requerida pelo sistema. Tá? Então é por isso que é intensidade necessária, ou seja, é o quanto vai ser necessário para pular a centelha entre os 2 eletrodos. Tá? Ali, ó, os atuadores ali, ó, né? Como eu falei, né, no fluxo cruzado. Ó, olhem aí as 4 monobobinas do motor 1.5 na parte de trás do cabeçote, ó, juntinho do coletor de escapamento. E é legal esse motor, né? Tem bastante espaço para trabalhar, ó. Olha o espaço entre as bobinas e o painel de fogo, né? Tem um bom espaço ali para se trabalhar. Então, falar sobre ele, sobre esse atuador, né? O atuador. Trata-se de 4 monobobinas controladas pela ECU de forma individual. Não há cabos de ignição. A monobobina tem seu prolongador direto na cerâmica e eletrodo central da vela. Então é como se fosse um cabo, né? Já encaixa direto, né? Não é o caso ainda do Honda Fit, né? Mas para alguns tipos, né, de monobobinas já existe, né, esse prolongador à venda no nosso mercado, no mercado independente, né? Grandes fabricantes aí já lançaram prolongadores para algumas linhas. Pode ser que chegue no Honda Fit logo logo, né? Por que não? O carro está aí, né? Já com boa quilometragem, boa frequência nas oficinas independentes. Então são 4 monobobinas. Ou seja, a ignição ela é individual. Agora, o que significa ser individual? O módulo vai ter um controle dos avanços da ignição e dos retardos da ignição. Ou seja, individualmente, o módulo vai adiantar o ponto e atrasar o ponto. O que significa dizer isso? Que na hora da partida, assim que o motor pega, os 4 cilindros vão estar no mesmo tipo de nível de ignição. Ou seja, os 4 vão estar 20 graus adiantados, 10 graus adiantados, né? Chama 10 graus APMS, né? Antes do ponto morto superior, só no início.
assim que o módulo começa a receber o monitoramento de informações, começa a alterar. Ou seja, as 4 monobobinas vão ter o quê? Controles individuais. E aí podemos, sei lá, só um exemplo, né? Podemos ter a monobobina 1, adiantado ponto 20 graus, a 2, 21,5, a 3, 19,5, a 4, 17 graus. Ou seja, as 4 monobobinas podem estar cada uma com um tipo de avanço. E o módulo vai corrigindo isso, ó, o tempo todo. Não para de corrigir, né? Vai o tempo todo corrigindo, corrigindo, corrigindo. Legal? Localização. Onde que fica, então, as monobobinas, ó, né? Acesso fácil? Não é tão fácil acesso, mas também não é dos piores, né, que nós temos aí no nosso mercado de reparação automotiva. Logo abaixo da capa de proteção e acabamento do motor, temos monobobinas fixas de forma unitária, uma por si. Cada uma com um simples parafuso de fixação e um conector elétrico bem simples. Ou seja, eu tiro uma independente das outras, tá? Não tem ligação entre um cilindro e outro. Pessoal, são 4 monobobinas. Quando você tinha 2 bobinas para 4 cilindros, né? Cilindros gêmeos sendo alimentados, tá? Era uma coisa. Aqui não tem a centelha perdida. As 4 monobobinas funcionam individuais, tá? Não tem aquela história de centelha perdida, de trabalhar em série, cilindro 1 e 4, 2 e 3. Não tem. São controles individuais, tá? Totalmente individuais. Por falar em individual, né? Está aí, ó, uma foto só dela. Está aí a monobobina do FIT 1.5, tá? Formato simples. É um transformador de baixa tensão em altíssima tensão, tá? E um prolongador que vai direto para aquele eletrodo central da vela. Quando eu falo transformador, porque a bobina é isso, pessoal. É um enrolamento capaz de transformar a tensão da bateria. Quanto que é a tensão da bateria? A nominal é 12 volts, né? Mas o motor funcionando geralmente aí é 14 volts. Em alta tensão. Ou seja, consegue essa pecinha, ó, transformar 14 volts em 15 mil volts, 16 mil volts, até 20 mil volts. Sem superaquecer, com grande facilidade. O enrolamento primário junto com o secundário, você consegue fazer com que uma baixa tensão, que é a da bateria, se transforme em uma altíssima tensão, que é o requerido pelas velas de ignição, pelo sistema em si, tá? Então, como que funciona essa questão, né, de baixa tensão, alta tensão? Como que funciona? Primeiro, a bobina ela é alimentada com positivo direto, linha 15, pós-chave de ignição, com proteção do fusível 24. Temos o controle da alimentação negativa efetuado pela ECU. Quando energizada, temos a formação de campo magnético direto. Bom, então, primeiro, as 4 monobobinas recebem o quê? Positivo de um lugar só, pós-chave, passando pelo F24. Então, se chega positivo em uma, vai chegar nas outras. É o mesmo positivo. O negativo que não. O negativo é individual. Cilindro por cilindro. Cada vez que o módulo manda o negativo, chamamos que essa bobina está energizada, ou seja, está formando o campo magnético. A bobina começa a ficar energizada, forma o campo magnético. Quando o módulo corta,
esse negativo, o campo magnético faz assim, ó, vum, se fecha para o núcleo. É aí que ocorre a transformação de tensão da bateria em 15, 16 mil volts. É aí que acontece. É nesse corte abrupto do negativo. Então é assim, pessoal. Toda bobina, quando energizada, ela tende a formar campo magnético. Quando é cessado, ela tende a ir para a parte central, onde geralmente vai ter um núcleo ou, né, uma armação de ferro. É ali que temos a energia transformada. É ali que dá alta tensão. Isso aqui não é nenhuma invenção. Mesmo os carros mais antigos já tinham bobinas com o mesmo princípio. Não era o mesmo formato, né? Agora não, o formato é bem diferente, né? É bem compacto e já é o próprio prolongador, já é o próprio cabo de vela, diretamente na vela de ignição. Ó, se perde menos tempo, menos energia e ganha sim eficiência. Ou seja, funciona bem barbaridade o sistema de monobobinas, tá? Está aí uma outra foto da monobobina do Fit, né? Lembre-se que esse prolongador, ele sai, tá? Ele sai. Dependendo do fabricante que você comprar esse transformador, a bobina, vai ter que desencaixar o prolongador e encaixar na bobina nova, tá? A maioria hoje já vem junto, mas principalmente no começo não vinha. Vinha só a parte da carcaça. São 3 pinos em cada monobobina. Por que são 3 pinos? Vamos lá, vamos entender e aprender, né? O secundário é efetuado entre a massa e a própria vela de ignição. Observem a própria fixação da peça. Temos os 3 pinos. Pino 1, pulso negativo. Pino 2, aterramento da bobina. Pino 3, positivo pós-chave, linha 15. Então, os 3 pinos estão ali, ó. Um é aterramento direto o tempo todo. O pino 3 é positivo pós-chave de ignição, depois de ligar a ignição. E o pino 1 é o pulso de cada uma. Ou seja, com a canetinha de polaridade, eu consigo enxergar ali, ó, pulsar, né, o pino 1, e aí consigo saber se o módulo está ou não comandando aquela monobobina. Isso é bem prático o teste desses carros, tá? Ah, tá falhando o primeiro cilindro. Primeiro cilindro, vejo lá se está chegando o pulso e positivo e aterramento no chicote elétrico. Chega! Desliga o carro, inverte a bobina de lugar. Liga de novo. Ah, a falhação passou para o cilindro 2 agora. Certeza, o defeito é a bobina. Ah, a falhação agora ainda continua no 1. Então, não é mais a bobina. Pode ser vela ou o próprio motor do carro. Tá? Então, não podemos nos esquecer que a parte de ignição é fundamental. Também pode ser o quê? Bico injetor. Claro, né? Se são 4 bicos, né? Pode ser também. Bom, quais são as cores dos fios dos respectivos pinos, né? E onde que eles estão ligados lá no módulo, na unidade de controle eletrônico, né? Bobina 1, o fio é branco, ligado ao terminal A30 do módulo. Bobina 2, branco com lista verde, A29. Bobina 3, branco com lista preto, ligado ao A28. Bobina 4, branco com lista azul, ligado no A27. Tá? Para responder uma dúvida aqui do Diomedes, ó, quando nós falamos que temos o pulso negativo, o que é o pulso negativo da bobina? É igual ao TI, o tempo de injeção do bico injetor. O módulo manda um comando negativo, medido em tempo, em pulso. Na bobina é a mesma coisa. Quanto maior esse pulso, maior é o que chamamos de ângulo de permanência da bobina. É o tempo que a bobina fica energizada. Vai ser maior a centelha, mais forte a centelha. Quanto menor esse tempo, ou seja, esse pulso negativo,
menor vai ser o tempo de carregamento da bobina, menor vai ser a centelha. Você consegue ter algumas noções referentes a esse tempo. Porque é comum a gente falar de TI, né? Tempo da injeção. Mas não se fala tempo da bobina, né? Não é comum se falar no dia a dia. Tá ok? Aí, o painel de instrumentos do carro. E vamos a mais uma importante dica. Sempre que tivermos a necessidade de troca de uma monobobina, devemos identificar claramente qual foi a peça trocada, pois outras monobobinas podem apresentar falhas futuras. Pessoal, o que é isso? Ó, de novo, falar de gestão de oficina. Queimou uma monobobina, recomende a troca das 4. Porque se queimou uma, pode queimar as outras em pouco espaço de tempo. Tá? Ah, o cliente não quer trocar, vai trocar só uma. Escreve na ordem de serviço, na nota fiscal. Bobina de ignição do cilindro número 2. Vai lá, passa uma tinta lacre no parafuso da bobina 2. Para em caso de problemas, está bem claro, ó, foi trocado só a bobina 2. A 3, a 4 e a 1 não foi trocada. A garantia é só da bobina 2. Belezinha?